Romanos, no capítulo 13, não diz que todo governante foi escolhido por Deus. Se Lula foi eleito presidente, foi porque Deus colocou Lula no poder. Mentira. Em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1, está escrito assim: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Neste texto, Paulo está falando sobre a existência e a função da autoridade, não fazendo uma declaração de aprovação moral de cada governante que ocupa o cargo. Faraó era uma autoridade. Nabucodonosor era uma autoridade. Herodes era uma autoridade. Pilatos era uma autoridade. Nero era uma autoridade. Hitler era uma autoridade. E hoje Lula é uma autoridade. E nem por isso podemos concluir que tudo aquilo que esses homens fizeram ou fazem representava a vontade moral de Deus. Como nós, os cristãos, devemos se relacionar com a autoridade constituída? O assunto de Romanos, no capítulo 13, é submissão à autoridade civil. Isso inclui pagamento de impostos, casamento no civil e também divórcios, títulos de eleitor, CPF, CNH e etc, etc, etc. Paulo não está dizendo todo governante que estiver no poder foi escolhido diretamente por Deus. Essa afirmação simplesmente não está no texto. Em alguns casos, Deus levantou diretamente determinados governantes para cumprir propósitos específicos. Mas isso não significa que todo governante, em todos os períodos da história, tenha sido pessoalmente escolhido por Deus mediante uma revelação sobrenatural. Deus age da forma providencial, mas isso não invalida a responsabilidade humana. Em Deuteronômio, do capítulo 17, do versículo 15, diz: elege alguém dentre os teus irmãos, que governe sobre ti, não poderás pôr estrangeiro. O princípio bíblico não é qualquer pessoa. Pelo contrário, o próprio texto estabelece critérios para os governantes. Ele deveria ser alguém dentre os irmãos e seu governo deve estar submetido à lei de Deus. Aliás, Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João, do capítulo 19, do versículo 11. Perceba, Jesus reconhece a autoridade, mas isso não significa que Jesus estivesse aprovando a injustiça praticada por aquela autoridade. Imagina a seguinte lógica: muita gente sem noção diz: se o Lula ganhou, foi vontade de Deus. Então Deus quis um ladrão? Deus quis a corrupção? Deus quis a injustiça? Deus quis alguém que apoia o aborto? Deus quis alguém que persegue a fé? É claro que não. Romanos, do capítulo 13, manda respeitar a autoridade, mas não significa obedecer quando a autoridade exige desobediência a Deus. Pedro e os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, do capítulo 5, do versículo 29. Daniel desobedeceu ao rei, as parteiras desobedeceram ao faraó, os amigos de Daniel desobedeceram ao rei. Portanto, existe uma diferença entre reconhecer a autoridade civil e tratar o governante como representante infalível da vontade de Deus. Os cidadãos participam do processo de escolha de seus governantes. Não devemos espiritualizar o resultado eleitoral. O povo pode escolher bem, o povo pode escolher mal, e depois precisa conviver com as consequências de suas escolhas. Isso não diminui a soberania de Deus. Pelo contrário, a soberania de Deus não transforma seres humanos em marionetes. Não confunda soberania com aprovação. Dizer Deus estabeleceu autoridade é bíblico. Dizer Deus permitiu que determinado governante chegasse ao poder, isso não é bíblico. Conclusão:
Nunca vote em nenhum candidato da esquerda, pois já sabemos as pautas que ela defende. Escolha candidato que defende os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. E para encerrar, não existe cristão da esquerda e nem cristão da direita. Deus não é cabo eleitoral de nenhum partido político. O que você acha da política do nosso país? Comente abaixo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações e que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.